one. Tudo bem com vocês? Nesse sábado friozinho? Cara, tô muito feliz de estar aqui. Tô muito feliz. Faz um tempo que eu não venho falar aqui e... bate o nervoso de estar aqui de novo e acho que muita coisa passando pela cabeça ao mesmo tempo. Infelizmente tô sem a minha dupla, né? A Cintia não pôde vir hoje, a Chloe não tá muito bem, acabou tendo que ficar em casa, uma tristeza. Mas a gente tá aí, para honra e glória do Senhor, amém? Gente, que legal. Para quem talvez não pegou ali o aviso do Adriano, talvez chegou depois ali do Welcome, a primeira coisa que eu vou te falar é, chega mais cedo, vamos chegar mais cedo, pregar o primeiro louvor. Mas a segunda coisa que eu vou dizer é, hoje é um culto um pouco diferente, a gente faz uma vez no ano, um culto um pouco mais focado, com uma palavra mais para casais, mas de igual forma a intenção da palavra nessa noite é poder atingir todo o público que a gente tem aqui. Então o que eu vou dizer aqui vai servir tanto para quem é solteiro, para quem está namorando, está noivo e quem está casado. A ideia é que a gente possa trazer a aplicação dessa palavra para todo mundo, beleza? E como eu vou estar falando com vários públicos ao mesmo tempo no sentido de estágios de relacionamento, a gente vai fazer um combinado aqui no início para eu não ter que toda hora falar assim, então, para namorado, namorada, noivo, noiva, marido, esposa. Eu vou falar sempre parceiro. Quando eu falar parceiro, entenda que tu faz parte como parceiro, beleza? Bom, eu não sei se todo mundo sabe, né? Acabei comentando aqui no início, mas me tornei no início desse ano. Uma experiência... Obrigado. Uma experiência muito doida, cara. Diferente de tudo que eu já vivi na vida. Eu falava com vários pais antes da Chloe nascer. E todo mundo falava, cara, a tua vida muda depois que nasce, não sei o quê. E é verdade, testifico. Muda totalmente a vida da gente depois que a criança nasce. E eu tenho aprendido coisas diferentes, né? Estou aprendendo que 8 horas de sono, sonho total, com certeza. Aprendi a festejar pum. Cara, eu festejo pum, cara. Quando sai pum sem choro é a coisa mais legal do mundo. Mas a verdade é que não tem coisa igual poder aproveitar os sorrisos, o chamego, o cheiro no cangote, sabe? De ficar agarradinho, sei lá, de do nada tu passar na frente e já sorrir pra ti, porque agora te enxerga, sabe? Então, é uma experiência muito legal, é muito diferente. Quem não tem filho, tenha, é demais. Vem pro meu time, quero que vocês cheguem. Mas eu acho que uma das coisas que mais tem me impactado é que eu tenho conseguido enxergar diferente os pais agora. Agora eu entendo, assim, a pegada é um pouco diferente, né? Então, tipo assim, eu olho pro Marco, cara, eu já não vejo mais do mesmo jeito, entendeu? Tipo assim, agora eu entendo um pouco mais, assim, sabe? E realmente a pegada é outra pegada e muda um pouco da rotina, do jeito, da maneira como a gente faz as coisas e como a gente vê. Mas o interessante é que eu mudei muito. Mudei pra caramba mesmo. Desde que eu descobri que a Cintia estava grávida, foi mudando gradativamente a minha vida. Só que é doido que a transformação vem tanto para a esposa quanto para o marido, né? Só que a diferença é que são mudanças diferentes, né? A esposa, desde o início, ela começa a sentir o corpo mudar e... Bom, a esposa, ela cria um órgão durante os primeiros 3 meses, o que para mim é inacreditável, né? E o pai, sei lá, falar com a barriga, entendeu? Sabe, tipo assim, a gente tem que comprar alguma coisa, a gente tem que ir na consulta, aí tu vê o ultrassom, muito da hora o ultrassom, mas na real, tipo assim, é uma imagem, sabe? E daí tu fala com a barriga e fica aquela expectativa e, cara, é meio doido, até que o dia que nasce. Cara, é loucura mesmo, assim. Quando a Chloe nasceu, vou dar a real, tava o parto rolando e tal, e nasceu a Chloe, cara, me deu um baque na hora que ela nasceu, assim, não tem mais volta. Engraçado, né? Não tinha mais volta antes, mas tipo assim, nasceu e daí eu vi ela e eu, cara, que loucura, me deu um negócio assim, e eu, meu Deus do céu e tal. E daí fomos vivendo aí, mede, pesa e conversa. E daí a gente começou a olhar ela, é uma experiência muito da hora. Tu
começa a ver a primeira vez o rosto que tu imaginava ver. Isso é muito doido. Daí fomos pro vidro e fomos pra sala de recuperação. Quando a gente chegou, a Gabi tá rindo porque ela sabe que o vidro foi mega engraçado. Mas chegamos à sala de recuperação e ainda não tinha caído totalmente a ficha. E eu na sala de recuperação, a Cíntia deitada, tentando descansar um pouco. E daí eu olhei ela naquele berço e eu desatei a chorar, cara. Foi inacreditável. Eu não conseguia parar. Pela alegria, pela gratidão daquilo que Deus tinha feito, por achar ela linda. E hoje eu olho as fotos e tinha cara de joelho, sim, tinha. Mas pai é pai, sabe? E cara, é muito doido. E junto com essas lágrimas, eu percebi que algumas coisas iam, à medida que elas caíam, outras coisas caíam dentro do meu coração e da minha mente, sabe? Coisas vinham sendo transformadas naquele momento, que talvez para a mãe, durante toda a gestação, ela vai transformando algumas coisas no seu coração e na sua mente. Mas o pai, às vezes, parece que precisa desse contato direto, esse contato físico com a criança. Então, o mais doido é que essas certezas e essas coisas que foram caindo no meu coração foram, tipo assim, eu faço tudo por ti. Eu vou fazer tudo para que tu seja feliz. Eu vou te entregar tudo que eu posso. Eu vou lutar o que eu puder para que tu tenha o melhor nessa vida. Eu vou te levar a conhecer a Jesus, sabe? E certezas tão profundas e tipo assim, cara, chega a nível de dizer assim, ó, a minha vida está em jogo, entendeu? Isso é muito doido, porque ela não fez nada, ela só nasceu. E ela se tornou essa pessoa para mim. Essa pessoa que talvez outras demoraram anos para se tornar essa pessoa nesse lugar, né? Mas ela, no momento em que nasceu, nas primeiras horas de vida, ela conseguiu atingir esse lugar no meu coração. Um lugar de um amor profundo, de um amor diferente, de um amor que é indescritível. A verdade é essa. Ela existe e eu simplesmente amo porque ela nasceu, né? E eu acho que isso é lindo, isso é maravilhoso, eu adoro viver isso. Pô, vai perguntar para os pais desse ano aí, vai todo mundo dizer isso. Na verdade, todos os pais devem dizer isso, né? Não só desse ano. Mas o que é mais interessante de tudo isso que eu estou falando é que, ainda sendo um amor e que existe um sacrifício, que existe uma ausência de medo em entregar tudo, ainda assim é um amor natural. Ainda assim é um amor terreno. Eu não posso te dizer que esse é um amor sobrenatural, porque não é. Ele é meu. Ele é totalmente meu, ele é totalmente humano. É a conexão que eu tenho com aquela menininha. É a conexão que eu tenho porque Deus me deu ela, porque ela é minha filha e fruto do amor que eu tenho com a minha esposa. Ela significa tudo isso e mais um pouco. Mas isso não foge do que é natural. E quando eu estava pensando para a palavra dessa noite, eu comecei a pensar o que é um amor boldness, o que é um amor ousado. E um amor ousado é um amor para a vida toda. Um amor para a vida toda é um amor ousado. E esse amor, ele só existe a partir do Senhor. Então a verdade é que eu posso entregar esse amor para ela, assim como para algumas pessoas na minha vida, como familiares, amigos, né, e minha esposa, mas a verdade é que esse amor natural que eu entrego, ele é limitado. Mas o amor boldness que vem do Senhor, ele é um amor que vai muito além daquilo que eu consigo alcançar. Ele é um amor que ele tem impacto maior do que tudo. E eu quero ler para vocês Romanos 8, 35 e 39, que é a testificação disso. Que é, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu não consigo entregar esse amor. Não existe amor mais profundo e ousado do que o amor de Deus, que fez a oferta mais cara do mundo, que deu o tesouro mais caro do mundo por pessoas que negam a Ele, por pessoas que não querem Ele, por pessoas que nem ao menos desejam ter um contato com Ele, pessoas que não conhecem Ele. Esse amor é um amor que não tem explicação. E como nós sabemos que nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança do Senhor, a gente consegue, através da palavra, ver atributos desse amor perfeito de Deus para trazer para dentro dos nossos relacionamentos e daquilo que a gente vive. Porque a verdade é que nós, sendo essa imagem e semelhança, a gente entende também que Deus e Cristo, o Espírito Santo e todo o seu mover são o nosso principal exemplo de tudo que nós desejamos viver. Como casal, como relacionamento entre amigos, como relacionamento familiar. Então, olhando para a palavra, a gente também consegue entender que existe um impacto que isso pode ter dentro da nossa vida. Algo transformador que pode acontecer em nós através desse amor que Deus entrega aquilo, porque a gente consegue enxergar o que Deus faz e quanto aquilo pode ter de impacto na minha vida. Amém? Então, para dar uma exemplificada nisso tudo, eu vou falar aqui 3 personagens bíblicos que eu acredito que trazem ensinos bem preciosos em relação a esse amor ousado. E o primeiro personagem é a nossa irmã Ruth. A nossa irmã Ruth, não sei se todo mundo conhece a história de Ruth aqui, eu vou dar uma passadinha aqui por cima, só para todo mundo ficar no mesmo lugar. Mas, num tempo de muita fome em Israel, Elimeleque e Noemi, a sua esposa, foram para Moabe, que era um país vizinho de Israel. Foram eles e os 2 filhos. Foram para lá, Elimeleque morreu, ficou Noemi e os 2 filhos. Tragédia. Depois, os meninos, homens, já encontraram esposas no povo de Moabe, e uma dessas esposas, no caso de um desses meninos, era a Ruth. Só que esses rapazes também morreram. Esses homens morreram e ficaram as 3 viúvas na terra de Moabe. Então Noemi, voltando para casa, para Israel, sabendo que Israel já tinha alimento novamente, diz para suas noras, diz assim: não, vocês vão para a casa de vocês, vai para a casa dos seus pais, não tem por que vocês ficar comigo, porque não tem jeito, mesmo que eu tenha outros filhos, quantos anos, não sei o que, tá? Esse rolê. E daí, enquanto uma das noras vai embora, Ruth diz: não, eu quero ficar contigo, eu quero permanecer contigo. E aí vem um ensinamento que está lá em Ruth 1, 15 e 17, para quem quiser abrir comigo. Só comentar que tá sem um timer aqui, tá, meu? Eu não tem timer para me parar aqui, só vou comentar isso. Eu vou ler aqui então. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Você vá também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que eu for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Primeiro que isso aqui, cara, é uma declaração de amor, né? É carta de amor, dava para botar em cartão de Dia dos Namorados. Mas a verdade é que quando Ruth decide ir com Noemi, ela decide abrir mão de todas as coisas que ela carregava do seu próprio povo para assumir uma nova identidade com o povo de Noemi.
né? Ela poderia muito bem ficar na terra dos pais dela, cultuando os deuses dela, nos costumes, mas ela decide acompanhar Noemi com uma aliança incrível e que no decorrer da história a gente vê o quanto isso traz vida e que traz Noemi para dentro da linha genealógica de Cristo, o que é muito bonito. Mas o ensinamento e o primeiro atributo que eu queria trazer aqui em relação a essa atitude de Noemi é que um amor ousado aproxima você de Deus. Esse é um básico, mas às vezes a gente esquece que um amor ousado nos aproxima do Senhor. A ousadia de Noemi em seguir a sua nora, falei tudo errado aqui. A ousadia de Ruth em seguir a sua sogra Noemi, eu troco os nomes, desculpa, cara. Levou ela não apenas a ir para um povo diferente, talvez com uma cultura diferente, mas seguir um Deus diferente. Seguir o Deus de Israel, aquele que criou o mundo. E vamos ser sinceros, que amor é mais ousado do que um amor que te leva para mais perto do Deus que bota o universo na palma da mão? Cara, se a gente não tem temor em relação a esse Deus, não existe, sabe? Não existe amor que pode ser mais ousado que isso. Vem comigo que eu vou te apresentar um cara. Cara, isso é doideira. Já pensou nisso? Essa foi a decisão que Ruth teve. Quase falei no M. Essa foi a decisão que Ruth teve que transformou toda a história da vida dela. Porque ela escolheu um novo Deus, o Deus certo. O questionamento que eu tenho para vocês nessa noite é: o seu relacionamento tem te aproximado de Deus? E ainda por cima eu te digo e te pergunto, você tem ajudado o seu parceiro a se aproximar de Deus no seu relacionamento? Porque muitas vezes a gente pensa muito no eu, né? Tipo assim, mas não tá funcionando pra mim, não tá bom pra mim, assim não tá legal, assim pra mim não funciona. Mas a gente esquece às vezes de ver pelo outro lado de tipo assim, eu tô fazendo funcionar, eu tô fazendo dar certo, eu tô fazendo acontecer. A gente precisa dar uma olhada dos dois lados dessa balança, né? E pensar sobre isso pode mudar o rumo da tua vida inteira, sinceramente. Porque se o relacionamento que você tem hoje não te aproxima do Senhor, tem alguma coisa errada. Se vocês vêm aqui, gente, a verdade é essa. Vocês vêm aqui com toda a intenção, encontrar os amigos, mas principalmente para encontrar Deus. Encontrar algo do Senhor, para ouvir algo de Deus, para adorar em conjunto como igreja, ser trabalhado no Espírito Santo a partir daquilo que é dito aqui, daquilo que é cantado aqui. A verdade é que nós buscamos isso. Então, se o nosso relacionamento, e agora no sentido romântico, se o nosso relacionamento ele não nos aproxima do Senhor, tem alguma coisa errada. E daí aqui tem uma virada de chave muito grande. Para a galera que não é casada ainda, é um momento de repensar. Sinceramente, é de tu olhar para o teu relacionamento e pensar assim, o meu namoro, o meu noivado me aproxima do Senhor, namorado, tá dando certo? Eu tô ajudando o meu noivo, o meu namorado a se aproximar de Deus? Se isso não está acontecendo, algo tem que ser feito. Ou a movimentação para que esse relacionamento chegue nesse lugar de busca do Senhor, ou o outro caminho seria o mais lógico do rompimento. Seria o mais lógico. Mas eu não estou aqui dizendo o que tu tem que fazer. A verdade é que vocês precisam buscar no Senhor a resposta do que vocês precisam fazer. Mas a verdade é que se no relacionamento de vocês não existe Deus, o que Deus vai te dizer? O que tu espera que Deus te diga? Teu relacionamento não me tem. Eu quero participar disso. Então a escolha é tua. Ou tu me busca sozinho, ou talvez em outro relacionamento, ou tu me busca aí dentro. A realidade é essa. E pra galera casada, e aqui eu faço o disclaimer, né? A gente crê no casamento pra vida toda. A gente crê num casamento até o fim, até o final dos nossos dias. Essa é a verdade. Então pra galera casada, eu não vou falar pra vocês da opção de, não, vamos romper o casamento. Vamos deixar pra depois, vou achar outro relacionamento.
Não, eu vou falar para vocês o seguinte: é o momento de mudar as coisas dentro da sua casa. É o momento de usar dessa oportunidade para transformar a realidade que vocês vivem. Porque não precisa deixar com que essa realidade se perdure por mais muitos anos. Vocês podem mudar isso. E dentre tantas coisas que pode ser feito para transformar essa realidade dentro do seu relacionamento, uma simples e básica, que às vezes a gente não pensa, mas tem muitas pessoas nos seus relacionamentos que não conseguem orar juntos. É uma coisa, padrão. Vamos orar. Vamos orar juntos, vamos falar com Deus. Vamos aqui, nós três e tal. Conexão. Tem muita gente que não consegue. E tá tudo bem. Ninguém começou sabendo tudo. Mas a verdade é que dá para pensar em estratégias para fazer disso algo prático e transformador na casa de vocês. Então a dica que eu dou, cara, não consegue orar, marido e esposa, vocês moram juntos, não conseguem orar juntos, cara, a ideia é a seguinte: toda refeição orem juntos, 2 minutos, 1 minuto, faz oração pelo alimento e começa assim, e começa a quebrar a barreira que vocês têm em relação a orar juntos. Porque a partir do momento que vocês começarem a orar juntos, cara, as coisas mudam. E não só isso, mas jejuem juntos. Façam leituras bíblicas juntos, estudos. Façam coisas que aproximem vocês de Deus. E a verdade, gente, é que um casal que faz isso, o inferno treme. Porque um casal que faz isso transforma não só a sua casa, mas ao redor. Todas as pessoas ao seu redor são transformadas, impactadas por causa disso. Porque existe um Deus naquele lugar. E onde Deus está, não existe escuridão, mas sim a luz. Então, esse posicionamento é um posicionamento além de algo benéfico para mim, para o meu relacionamento, para o meu casamento, para o meu namoro, algo benéfico para as pessoas e no sentido, inclusive, evangelístico. Porque o meu casamento pode sim impactar outras casas. A gente viu ali que o Marco postou ali na comunidade de ontem o que a Fábio postou ali para nós. Eles saíram do DNA, passaram num posto que não era caminho e lá tinha pessoas que precisavam que eles estivessem lá naquele momento. E aquelas meninas foram impactadas porque eles estavam lá. Um casamento que busca a presença de Deus tem um impacto real na sociedade. Amém? Galera, ponto 2. Outras pessoas aqui que eu acho que trazem um ensinamento muito legal sobre esse amor ousado, sobre a história de amor entre Jacó e Raquel. Cara, acho que todo mundo aqui deve saber uma palhinha, mas eu vou dar uma palhinha também, porque caso tenha alguém que não saiba, quero que a gente esteja na mesma página. Jacó era filho de Isaac e Rebeca, e ele fez um esquema para pegar as bênçãos e a primogenitura do irmão dele, Esaú. Por causa disso, ele teve que fugir, foi para a casa do seu tio Labão, e lá ele conheceu Raquel, que ele se apaixonou. E história vai, história vem, ele trabalha 7 anos, porque ele combinou com o Labão para poder ganhar a mão da Raquel. Só que quando fechou 7 anos e ele foi para o casamento, Labão enganou o maninho e entregou outra esposa para ele. Como ele não viu que era outra esposa, aí é outros 500. Eu ainda não consigo entender, mas tudo bem. O que aconteceu? Se pistolou, ficou de cara, apertou Labão e daí, não, peraí, eu quero casar com uma mulher que eu sou apaixonado, eu amo ela. Então eles combinam, então tá, tu pode casar com ela, mas tu vai ter que trabalhar mais 7 anos. E Jacó trabalhou 14 anos para poder ter o direito de se casar com Raquel. E o segundo atributo de um amor ousado, acho que deve estar na cara, é que o amor ousado, ele dá trabalho. Amor ousado dá trabalho, galera. Então, imagina ter que trabalhar 14 anos para conquistar alguém. Cara, é tempo. É tempo mesmo. Olha, não conheço ninguém, sinceramente. Mas todo amor ousado dá trabalho.
O amor de Deus é um amor que dá trabalho, que dá intenção. E traduzindo aqui para talvez outra palavra, gostaria de trazer a palavra manutenção. E a pergunta que eu faço para vocês é: a manutenção do seu relacionamento está em dia? Todo relacionamento precisa de manutenção. A verdade é essa. Mais cedo ou mais tarde, manutenção de boa, manutenção difícil. Não importa quantos anos estão juntos, a verdade é que todo relacionamento precisa de uma manutenção. E se você não tem essa manutenção, a verdade é que existe uma grande possibilidade de que pequenas coisas estejam sendo somadas lá naquele, sabe, aquela caixinha que vai somando até que do nada um dos dois explode, fala um monte de coisa e muitas vezes acaba chegando numa resolução muito traumática, quando existe resolução, né? Então, é necessário essa manutenção dentro do relacionamento. A gente entende que é preciso, é trabalhoso, é difícil, mas é preciso. Manutenção é perdoar. Eu preciso perdoar a pessoa que está comigo, meu parceiro. Preciso aprender a perdoar. Preciso aprender a entregar perdão. Preciso aprender a ser perdoado. E eu preciso aprender a viver isso dentro do meu relacionamento. Não dá para daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, daqui a 50 anos, as mesmas coisas do passado ficarem vindo à tona. Não existe relacionamento que consiga ir tão distante, com tudo certo, com essas coisas vindo o tempo todo. Imagina, tu fica, sei lá, tu já está há 10 anos ouvindo a mesma coisa, tu já pediu perdão, tu já suplicou, por favor, me perdoa, eu me arrependi, eu sei que eu não devia ter deixado a toalha em cima da cama. E daí a pessoa fica relembrando aquilo ali, dia após dia, ano após ano, e depois de 10 anos tu já não aguenta mais, porque não existe perdão. E para você entender se você não conseguiu perdoar, é só entender a moral do perdão. O que é a moral do perdão? O perdão é abrir mão do direito de reclamar aquilo ali. Eu abro mão do direito de eu poder reclamar isso aqui. Então, por exemplo, quando eu perdoo uma dívida, eu estou dizendo assim, não precisa me pagar mais. Eu perdoei a dívida, então daqui a 5 anos eu não posso pedir para alguém me pagar de novo, porque está perdoado. A mesma coisa dentro do relacionamento. Manutenção é ter conversas difíceis. Conversas difíceis, gente. E daí aqui a tática de conversas difíceis é manutenção preventiva. Manutenção preventiva salva tudo, entendeu? Em vez de tu deixar um monte de coisa somar e ter que ter conversas difíceis, super difíceis, vai tendo uma conversinha difícil de vez em quando, entendeu? Direitinho. Ó, aconteceu um negócio hoje, pô, não tô legal, achei que tu não me tratou do jeito que deveria. Pô, eu não gostei do jeito que tu falou comigo. Não acho que isso revela aquilo que a gente vive no nosso relacionamento. Ah, achei que tu me expôs em tal lugar. Sei lá, pode ser tanta coisa. Mas conversas difíceis, não só dentro do relacionamento, são muito precisas. Mas principalmente dentro do relacionamento. Porque senão em algum momento a gente vai ter essa exposição de raiva, insatisfação, de cansaço. E, volto a dizer, vai chegar num lugar de machucar aquilo que tinha de tão bom dentro do relacionamento. Manutenção é resolver tarefa doméstica. E, pô, cara chato, né? Todo mundo fala de tarefa doméstica em palestra de casal. Pois é, mas se tivesse resolvido não falava mais. A verdade é essa. A verdade é que se isso ainda é uma reclamação, é porque isso ainda é um problema. E tem gente que ainda precisa aprender que, cara, tem que botar a mão na casa, tem que botar a mão nas coisas, tem que dividir as tarefas, tem que, sabe? Pô, cara, é básico, gente, pô. E aí, vamos aprender a cozinhar, vamos aprender... Pô, vamos ser sinceros, isso é manutenção do relacionamento. Às vezes, uma das pessoas da relação não tem um tempo de folga, porque o outro não consegue se virar em resolver alguma coisa. Porque talvez a toalha está sempre em cima da cama. Porque talvez o lixo nunca é tirado. Porque talvez ninguém nunca limpa o banheiro. E isso estraga a relação aos poucos. E pra galera que não namora, que não é casado, e que tipo assim, pô,
não precisava estar ouvindo. Cara, ouve isso agora. E já chega pronto para o casório. Porque isso faz bastante diferença. Manutenção é realizar alinhamentos. Onde é que você se enxerga daqui a 5 anos? O que você imagina vocês fazendo daqui a 3 anos? Final do ano, o que vocês vão fazer? Qual é o teu sonho? Está correspondendo? Quais são as prioridades? O que a gente vive hoje corresponde às prioridades que nós temos? Esse é um ponto mega importante. Eu e a Cíntia, por exemplo, a gente não fazia isso. Mas vai fazer uns 3 anos que a gente faz isso. E isso, só mais, né? Tem um bebê na nossa casa, na nossa vida. Porque a gente tem... agora a gente passou mais, né? Tem um bebê na nossa casa. Mas a gente fazia de 6 meses a gente sentava, olhava nossas decisões e via, tá fazendo sentido ainda? Tá, não tá. A gente tá correspondendo a essas prioridades? Estamos, não estamos. Isso nos ajuda a não deixar com que as coisas simplesmente rodem, a gente vai empurrando com a barriga e as coisas se terminem porque talvez, a minha prioridade era fazer academia. Mas, cara, nunca fez, entendeu? Tá aqui, grau 1, prioridade, assim, preciso emagrecer 10 quilos. E nunca foi para academia. Meu amigo Lima ali me convida. Manutenção é realizar alinhamentos, gente. E o terceiro, e indescritivelmente, o amor mais ousado de todos, o amor de Cristo. Não tem como eu falar de amor ousado sem falar de Jesus. E Jesus, que é o verbo que se tornou carne, que é aquele que estava desde o princípio na criação, que se tornou homem, um menino, e cresceu com muita graça, e ali por volta de 30 anos, escolheu seus discípulos e fez milagres e revelou o Pai. E depois de 3 anos desse ministério foi crucificado pelos nossos pecados. E depois de 3 dias ressuscitou, para que um dia Ele volte, e essa é a nossa fé. Amém? Esse Jesus, Ele entregou o amor mais ousado de todos. E o amor mais ousado de todos, o terceiro atributo que eu quero trazer nessa noite, é que um amor ousado, um amor para a vida toda, é um amor sacrificial. A verdade é que a gente precisa, em diversos momentos, viver um amor sacrificial. E a pergunta sobre esse atributo é: você já sacrificou ou tem sacrificado algo pelo bem do seu relacionamento? Porque a verdade é que as pessoas acham que encontrar a pessoa certa vai dar tudo certo, entendeu? Eu encontrei a pessoa certa, vai tudo se encaixar, vai tudo rolando, a gente não vai ter muito estresse, não, a gente vai se acertando. Não existe isso, gente. A verdade é que tu pode encontrar a pessoa certa, ainda assim vão ter que haver sacrifícios. Você vai ter que se doar pelo outro. Sacrifício é se ofertar pela vida do outro. Sacrifício é eu poder dar o meu melhor, aquilo que me faz bem, para que o meu relacionamento seja abençoado, para que a pessoa que está comigo seja abençoada. Isso é sacrifício. Eu entrego tudo por ela, para que ela entregue tudo por mim. E esse seria o ciclo perfeito. É real? Depende. Depende do relacionamento que você tem. O ideal, mundo ideal. Eu não penso nas minhas necessidades, nas minhas dores, mas eu olho para a Cíntia, eu olho para ela, faço tudo por ela. E ela olha para mim, sem pensar nas próprias dores, nas próprias necessidades, porque ela sabe que eu estou olhando para ela. E eu sei que ela está olhando para mim. Então, desse modo, entendendo que eu sou dela e ela é minha, no mundo ideal, a gente faz isso acontecer e se torna um ciclo vicioso não, né? Vicioso é ruim. Mas um ciclo abençoado. Um ciclo abençoado. Em que a gente consegue tirar. Ela se tira da prioridade e me coloca como prioridade. Papai. Mas sacrificar é abrir mão do teu tempo sozinho.
às vezes abrir mão do teu descanso para fazer uma coisa especial. Sacrificar é levantar no frio para pegar um copo d'água. Sei lá. Aqui tem um sacrifício bom, é parar de ficar curtindo foto de mulher no Instagram. Esse é um sacrifício bem importante, inclusive. Só que no fundo, sacrifício é pessoal. Eu posso dar N exemplos aqui. A oferta que você vai dar pelo seu relacionamento é sua. A oferta que você vai entregar, o sacrifício que você vai entregar é seu. Não tem como eu dizer, esse é um sacrifício ideal. Esse é o sacrifício que você tem que dar. A verdade é que você vai saber. Você vai saber porque não vai ser fácil, mas você sabe que vai ser preciso. Então, o momento que você entrega isso, acaba gerando vida no relacionamento de vocês. E bom, agora eu falei de 3 atributos que para mim são muito importantes. Tem mais vários atributos desse amor ousado de Deus, mas como tudo acontece na vida, é um processo. A gente decide amar e a gente entende que amar é uma decisão. Então eu decido amar a Cíntia com todo o meu coração. E aos poucos esse amor ele vai se transformando e melhorando. Eu vou conseguindo entregar um amor melhor. Essa é a verdade. Então, o convite que eu trago nessa noite para vocês é: se você não vive nada desse amor ousado, você vive um pouquinho, ou se já vive bastante, vamos entrar nesse processo de viver o amor ousado, de viver o amor para a vida toda. Porque a verdade é que, cara, Deus é o mais interessado que os relacionamentos deem certo, que as coisas deem certo, que as famílias deem certo, que a gente chegue aqui e venha essa presença maravilhosa de Deus desde a tua casa, e daí as famílias se reúnem aqui como corpo de Cristo, e esse lugar é transbordante de Deus, porque todos aqui vivem isso nos seus relacionamentos. E quando a gente fala assim que a gente crê que os relacionamentos têm esse poder e têm essa autoridade para transformar ambientes, é por causa disso. É por causa disso. E então, acreditar que não é da noite para o dia que eu vou viver um amor ousado, que eu vou conseguir entregar e receber um amor ousado, mas é entender que eu preciso dar o meu primeiro passo. E talvez o meu primeiro passo vai ser orar todo dia no almoço. Talvez o meu primeiro passo vai ser eu ter uma conversa difícil aqui. Sabe? Talvez o meu primeiro passo vai ser, eu sacrificar o meu tempo de videogames, entendeu? Eu vou dar um tempo para minha esposa, eu quero dar esse tempo para ela. Qual é o primeiro passo que você tem que dar hoje para transformar o seu relacionamento em algo abençoado? Para transformar, ajudar o seu parceiro a se encontrar com Jesus. Esse amor ousado está disponível a partir de Deus. E eu volto a dizer, nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança do Senhor. Existe um mundo ideal. Não significa que a gente viva lá, mas esse é o nosso alvo. Estaturas de varão perfeito. Nós olhamos para esse amor, nós olhamos para essa pessoa e nós colocamos ele na frente do espelho e nós tentamos passar, mas não tem como passar se a gente não tiver o mesmo formato. A gente não consegue se encaixar naquilo que está exposto para mim. Mas essa noite a gente pode escolher mudar as coisas. Eu gostaria de convidar vocês a ficar de pé, por favor. Para você que é solteiro e quer entrar num relacionamento, porque tem gente que é solteiro e não quer entrar no relacionamento, tudo bem, não tem problema. Mas para você que é solteiro e quer entrar no relacionamento, a primeira coisa que eu te digo encara essas palavras como um ensino para poder aplicar isso e trabalhar na sua própria vida para que isso se torne realidade em algum momento na sua vida, né? Mas principalmente estabelecer esse relacionamento real com Jesus, esse amor ousado com Cristo. A verdade é que para um relacionamento ser
saudável, você como solteiro precisa ser saudável, né? É aquela da gota do óleo. Uma gota de óleo em, 1.000 litros de água contamina 1.000 litros de água. Então a ideia é que você seja saudável, você busque a presença de Deus. Não busque alguém para preencher o vazio que só Deus preenche. Você precisa buscar o Senhor. E sinceramente, colocar diante do Senhor as suas dores. Cara, Senhor, eu quero uma namorada. Eu quero um namorado, eu preciso de alguém, eu gostaria muito de me casar. Eu tenho sonho de ter uma família, eu tenho sonho de ter filhos. Cara, entrega para Deus. Mas principalmente busca a presença dEle acima dessas coisas. E aqui fica uma dica, um disclaimer aqui, principalmente para os guris. Cara, se tu atira para todo lado, vou te falar, as gurias se conversam, mano. Elas sabem. E eu tinha que falar isso aqui porque, cara, isso tá entalado faz um tempo já. Mas eu vou dizer outra coisa também. Cara, se não atirar para um lado, também não vai ter jeito. Né? Meus amigos, meus brothers. Vamos se ajudar, meus amigos, né? Nem de mais, nem de menos. Pra galera não casada ainda, mas no sentido assim, tô namorando, tô noivo, vou casar e tal. Galera, a intenção dessa noite para vocês, disso tudo que eu trouxe, não brinca de namorar, sabe? Não brinca de namorar não, sabe? A nossa fé nos traz a certeza de que o namoro, ele direciona ao casamento. Então não brinca de namorar, não fica namorando, acaba o namoro, começa o namoro, acaba o namoro, começa o namoro. Gente, isso não é bom. E eu falo isso muito como amigo aqui. Mas a verdade é que, mesmo dizendo isso, eu vou dar uma real. O namoro é para conhecer alguém. E não significa que porque o namoro cristão ele é para casar, que porque você está namorando alguém, você é afadado a ficar com essa pessoa o resto da sua vida. Você tem a oportunidade, até os dias do sim do casamento, de dizer, eu não quero mais. E eu estou dizendo isso para você pensar muito bem nisso que eu estou falando. O teu namoro está te aproximando de Deus? Tu consegue ter a maturidade de levar o seu namorado, a sua namorada para perto de Deus? São coisas que tem que pensar. Porque o que sempre se fala e que é uma realidade é que depois do namoro as pessoas acham que o casamento ele resolve muitas coisas, mas a verdade é que ele aumenta. Se tem algo bom, aumenta, mas se tem algo que não é bom, aumenta também. Então não adianta esperar que o casamento seja uma solução milagrosa de vários problemas. A verdade é que se hoje não existe uma cultura de busca da presença de Deus, se não existe uma cultura de colocar o Senhor em primeiro lugar, o pilar principal, no casamento não vai ser diferente. Eu não consigo orar agora, mas no casamento eu consigo. Cara, não vai conseguir. Eu não jejuo agora, no casamento eu jejuo. Não jejua, né? Então, não se engana. Não cria essas vírgulas na sua mente, achando que tudo acontece como um passe de mágica. As coisas acontecem com decisão. As coisas com clareza, com renovação de mente. É por isso que as coisas são transformadas. E seguinte, galera, pensa bem. Casamento, como eu falei, é para a vida toda. Então pensa bem, vai dar certo. Talvez vai esperar um pouquinho mais, mas pensa bem. E eu tenho certeza que isso vai ser abençoador para a sua vida. E para a galera casada, não tem mais chance de voltar atrás. Mas a esperança do casado é saber que casou querendo ficar para sempre. A verdade é essa. Eu nunca vi ninguém me dizer, casei querendo separar. Nunca vi. Então, cara, vamos voltar para esse lugar. Mas principalmente, não apenas voltar com um sentimento, mas mudar a cultura desse casamento. Trazer a presença de Deus dessa forma. Esse amor ousado. Eu vou me entregar um pouco mais. Tá difícil? Vou me entregar um pouco mais. Eu não sei o que fazer. Cara, busca informação, irmão. Busca ajuda. Procura o Marco, procura eu e a Cíntia. Tem um monte de casais aqui que estão disponíveis para conversar. São gente que vão estar disponíveis para ajudar vocês.
Não vivam dificuldades no casamento sozinhos, como se vocês fossem o pior casal do mundo. Gente, usem o que tem disponível para que vocês possam resolver os seus problemas. E, sério, a maior alegria que existe é poder ver casais que têm problemas daqui a meio ano, um ano, sei lá, cara, rindo dessas coisas porque Deus transformou e as pessoas buscaram essa solução. Bom, então, Deus é o maior interessado em recuperar aquilo que não tá bom. Você casou, cara, Deus quer fazer. Vem, é só vir. Se coloca na disposição que Deus está disponível para ti, para fazer isso ser transformado. Não tá bom? Fala a real. Bah, Deus, tá muito ruim. Eu não aguento mais ele. Olha, é difícil demais, é muito chato. Bah, não aguento mais, ele só ouve essas músicas. Bah, fica tocando bateria em casa. Assim. Sabe, tipo, o que Deus te chama essa noite para fazer? No fundo, eu me sinto um instrumento aqui. Eu me sinto um megafone. Sabe por quê? Porque eu ia falar outra coisa. Eu ia falar outra coisa totalmente diferente. Eu tava a semana pensando e tal, não sei o quê. Daí hoje, quando eu fui sentar para bater o meu esboço, e eu comecei a orar e tal, e não tá legal. E Deus começou a me ministrar e me ministrou isso. Então, a verdade é que eu creio que isso é vida. Eu falo isso porque é o que eu busco para mim. E eu não me coloco aqui como um julgador e dizer para vocês assim, não, meu relacionamento é perfeito, a gente tem manutenção, cara, não existe isso. Existem casais e casais que buscam aperfeiçoar o seu relacionamento. E eu trago isso aqui para vocês, não no sentido de julgar, eu trago isso para você e colocar. Eu tenho certeza que Deus tem uma boa obra para fazer no relacionamento de vocês. E que essa noite pode sim ser uma noite de virada de chave. Pode ser que você que é solteiro, desinstale o Tinder de uma vez do teu telefone. Pode ser que você pare de ficar tentando achar qualquer pessoa para se relacionar. Pode ser que você, nessa noite, pare de ficar tateando como se fosse alguém sem enxergar. E você espere no Senhor e encontre alguém que complete o seu propósito nele. Pode ser que você que está namorando, você vai descobrir que, cara, ou descobriu que algumas coisas têm que mudar. Isso não significa fim de relacionamento. Não significa que o amor tem que acabar. Mas talvez algumas coisas tenham que mudar. E você que está casado, cara, talvez o teu chamado seja para assumir uma posição diferente, sabe? Sair dessa posição de vitimismo, essa posição de cansado, essa posição, cara, é cansativo mesmo, é trabalhoso mesmo e é isso aí, é bênção. Bora botar a mão, bora fazer acontecer, porque no final das contas, quando as coisas estão bem, nada dá dúvida na gente, porque se a nossa relação está bem, a gente não tem vontade de não estar ali, a gente simplesmente sente prazer e vontade de permanecer com essa pessoa, amém? Então gostaria que, se for possível, a galera aí que é casado, namorado aí, puder ficar mais junto pra gente orar com os casais, e os solteiros pode orar com Jesus e comigo, amém? Jesus é bom, vai dar tua vitória, irmão, não se abala. Se você sentiu de tomar uma posição nessa noite em relação ao seu relacionamento, eu te convido de verdade a fazer essa oração comigo, a entregar aquilo que é precioso diante do Senhor, a abraçar o seu namorado, o seu marido, para que as coisas mudem, para que Jesus possa ser engrandecido na casa de vocês, para que vocês possam ver a graça que superabundou sobre aquele pecado,